Agora você está ao vivo. Já trouxe. Oi? Você, eu não. Oi, gente, de volta. Não sei nem se vocês saíram. Oi, Marquinho. Agora que entrei mais fácil, foi fácil achar. Que horas são aí? 6 horas em ponto. Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos. Um prazer estar aqui com você. Assim que começou a quarentena, nós fizemos várias lives. Eu entrevistei várias pessoas, foi muito legal. Depois achei que aquilo já tinha cumprido o seu momento e parei. E mais recentemente, eu comecei a passar para os nossos alunos do Zoom, os alunos que fazem as aulas regulares, alguns conceitos importantes da filosofia do yoga, mas eu ocupava 10 minutos da aula durante o mês de janeiro, 10 minutinhos antes da aula eu falava alguma coisa, um tópico. E aí para o mês de fevereiro eu combinei com eles que nós faríamos de outra forma, e a outra forma que eu descobri foi essa, fazer de novo estas lives, falando um pouco sobre a filosofia do yoga. São 2 lives, a primeira foi na semana passada, e eu falei um pouco sobre alguns tópicos que ressaltam o Hatha Pradipika e o texto de Patanjali. Hoje é a mesma coisa, mas eu vou continuar com o assunto, tá bem? Muito diferente não é, as coisas não mudam muito. Ou seja, o que nós vamos falar hoje tem uma relação com aquilo que foi falado semana passada, mas às vezes, de uma outra forma, faz com que nós entendamos melhor aquilo que era proposto nessa literatura. Então, muito obrigado a todos. Eu vou desligar os comentários para que vocês possam ver. Ótimo, estou indo bem. Muito bem, meus queridos, eu tenho me baseado por esse livro da professora Alicia Souto, uma professora argentina, especialista em eutonia e yoga. O centro dela em Buenos Aires se chama Centro de Eutonia e Yoga Terapia. Hoje o centro é dirigido pela filha da Alicia, a Luz. A Alicia já faleceu. E ela era mestre nestas 2 disciplinas. Conhecia profundamente eutonia e conhecia profundamente o yoga. E ela fez esta tradução com comentários do Hatha Pradipika, do Gheranda Samhita, do Goraksha Shakta, e nós juntamos tudo isso num livro só. E o que eu tenho falado se refere mais ao Hatha Yoga Pradipika. O Hatha Yoga Pradipika é um dos textos mais importantes do Hatha Yoga. Ele apresenta conceitos importantes. Esses textos são posteriores a Patanjali, ou seja, esses textos de Hatha Yoga apareceram depois de Patanjali. O texto de Patanjali deve ter, sei lá, ele deve ser do ano 1200, 1300, portanto tem 700, 800 anos, mas os textos de Hatha Yoga começam a aparecer no ano 1000, 1200, os mais antigos. O Hatha Pradipika não, ele é mais recente, é século 17. Diz aqui o Hatha Pradipika, lembrando que em nenhum desses casos quer dizer que o yoga teve o seu início ou no período de Patanjali ou no período do Hatha Yoga. O yoga já era praticado, apenas aparece uma literatura específica. Então olha que bonito, diz Svatmarama, que escreve o Hatha Pradipika. E aqui ele também faz uma citação. O yogin Svatmarama chegou a conhecer a ciência do Hatha Yoga graças a Matsyendra, Goraksha e outros que a conheciam. Ou seja, isso foi transmitido de boca a ouvido, de guru para discípulo, durante muitos séculos. Esta era a forma de transmissão. Não havia naquela época internet, não havia naquela época toda essa possibilidade e facilidade de comunicação. Então a única forma de você conhecer era através de um mestre que havia praticado e transmitia isso para um discípulo, que algum dia viraria um mestre, que transmitiria isso para outros discípulos, e assim o yogin Svatmarama chegou a conhecer a ciência do Hatha Yoga graças a Matsyendra, Goraksha e outros
que a conheciam. Se diz que Matsyendra ensinou Goraksha e a história é muito interessante, mas eu não vou contar essa história, é um pouquinho longa, vou deixar para outro dia. Mas é toda uma linhagem de yogis que fazem com que isso possa ser transmitido hoje, dessa forma como eu estou fazendo aqui com vocês. Diz esse texto, o Hatha é um monastério, onde podem refugiar-se aqueles que suportam sofrimentos ilimitados. Não é interessante? O Hatha é um monastério, onde podem refugiar-se aqueles que suportam sofrimentos ilimitados. Para aqueles que estão comprometidos na prática de todo tipo de yoga, o Hatha o sustenta, como a tartaruga mitológica sustenta o mundo. Isto é uma mitologia indiana, que o mundo é sustentado por uma tartaruga. Também não vou entrar nos detalhes dessa mitologia. Os yoguins que desejam o êxito no yoga devem manter a ciência do Hatha estritamente secreta. É eficiente quando oculta, revelada não. Mas a referência sobre manter em segredo, aqui comenta a professora Alicia, todos os codificadores do yoga advertem que para se ter êxito é preciso manter os benefícios adquiridos em segredo, para não se deixar enganar pelo ego. Ou seja, não é que você vai ocultar a prática, mas você não vai socializar os benefícios que a prática traz para você. Você não vai divulgar os benefícios e aquilo que você vai conquistando da prática, porque isto tem uma relação forte com o ego. Então, às vezes, alguém pode, de forma muito orgulhosa, dizer: eu consigo isso, eu sei aquilo, eu tenho esse poder, eu tenho essa sensibilidade, e isto só enaltece o ego. Então, o que diz o texto, mantém em segredo. Brahmananda comenta o texto de Svatmarama. O texto de Svatmarama é esse que eu estava lendo, o Hatha Yoga Pradipika. Brahmananda é o primeiro a comentar esse texto, e aqueles que comentam o texto, eles têm tanta importância quanto o próprio texto. O primeiro a comentar o texto provavelmente é aquele que estava muito mais ligado ao texto, ou talvez ao mestre, e então ele tem muita autoridade naquele comentário. Assim como Vyasa, que interpreta Patanjali, é o primeiro a interpretar Patanjali, ele tem muita autoridade nesse texto de Patanjali. Alguns chegam a dizer que Vyasa e Patanjali eram a mesma pessoa. O comentário de Brahmananda é muito importante no caso do Hatha Yoga Pradipika. E o comentário de Brahmananda é o seguinte: o que eu comentei com vocês na semana passada foi o que estava escrito no texto. Hoje eu vou ler o que está escrito no comentário de Brahmananda. Ele vai falar de 10 e depois mais 10 elementos importantes no progresso do yoga. Ou seja, ele vai citar 10 yamas e 10 niyamas, mais ou menos como Patanjali, mas Patanjali cita 5 yamas e 5 niyamas. Como yamas e niyamas já são bem conhecidos de vocês, nós já falamos várias vezes, eu preferi falar hoje um pouquinho mais sobre o comentário de Brahmananda sobre o texto de Svatmarama, onde ele vai falar destes 10 yamas e niyamas. Nós vamos falar de 20 elementos, portanto vamos seguir uma ordem, vamos falar destas 20 sugestões de atitudes, de comportamento para que você tenha êxito no caminho do yoga. Anotem. Não causar dano é o primeiro. Não causar dano em todos os sentidos, tá bom, gente? Não causar dano, depois eu vou falar de um por um. É com relação a todos os seres animados e inanimados. Mas vamos falar todos primeiro. Não causar dano, falar a verdade, evitar tomar o que não é nosso, observar a castidade, praticar a paciência, ter força, misericórdia, praticar a honradez, ser moderado na dieta, manter-se puro. Aí vem os outros 10. Austeridade, satisfação. Ativar comentários. Oi, gente. Manda um comentário se vocês estão ouvindo. Agora eu ativei os comentários. Voltou? Vê que vê aí, Daisy, se você consegue. Entra aí no Instagram. Eu acho que voltou.
Tá indo bem? Ah, tá agora. Pronto, ouvindo. Obrigado, gente. Desculpe, Ouvindo. me ligaram e aí cortou. Agora eu vou falar de novo. Cortar os comentários. Eu vou cortar os comentários. Pede pro Luke não ligar de novo, não, por favor. Muito bem, queridos. Aonde paramos? Acho que estávamos no autoestúdio. Modéstia. Análise. Mantras, recitação de mantras e sacrifícios. Agora eu vou falar de um por um, tá bem? Então, se você perdeu alguma coisa, se atrapalhou um pouco essa pausa, não tem importância, a gente vai retomar. Eu vou falar de um por um. Então, quando o Brahmananda comenta as atitudes importantes no caminho do yoga, vocês se lembram, na semana passada nós falamos de 6 coisas importantes que você deve fazer e 6 que você não deve fazer. Lembra? Entusiasmo, coragem, determinação, enfim. Hoje vamos falar dos comentários de Brahmananda. Não causar dano. Aqui coincide com o que diz Patanjali no seu Yoga Sutras, quando ele diz: o primeiro yama, não violência. De alguma forma é a mesma coisa, não causar dano a você mesmo, não causar dano ao outro, não causar dano à natureza, ao planeta. Então, quando se deixa em branco, não causar dano, é no seu sentido mais amplo possível, não causar dano a ninguém, não causar nenhum prejuízo a ninguém, nem pela fala, nem pelo pensamento e nem pela ação. Às vezes causamos danos pela fala, às vezes pelo pensamento, às vezes pela ação. Às vezes eu não tenho a ação violenta, mas eu tenho uma fala violenta ou um pensamento violento. Então, quando o Brahmananda diz não causar dano e não diz mais nada, ele não especificou, é no seu sentido mais amplo. Falar a verdade, e como Patanjali também, no seu segundo Patanjali coloca Satya, é muito mais do que não mentir. Veja que não é dito não mentir. Falar a verdade, Satya, verdade, é ser verdadeiro. Ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro com relação ao mundo, mostrar que realmente você é. É muito difícil. Muitas vezes a gente mostra uma imagem que a gente não é. Muitas vezes, eu vejo isso dos nossos alunos, carinhosos e generosos, nos veem de uma forma que eu não me vejo. E aí eu me sinto na obrigação de dizer: você é muito carinhoso, generoso, mas você vê um lado que eu não me vejo, tá bem? Então, falar a verdade, ser verdadeiro, é não querer demonstrar uma imagem que não pertence a você. Evitar tomar aquilo que não é nosso. Aqui também é muito parecido com Patanjali, quando ele diz asteia, não roubar. Mas não é só não tomar, não pegar aquilo que não é seu, é não desejar aquilo que você não fez por merecer. Então você tem que ter aquilo que você fez por merecer. Aquilo que lhe é dado por mérito é honesto. Aquilo que você adquiriu por meios ilícitos não é honesto. Então, trabalhar, se você é contratado por 8 horas, honestamente às 8 horas. Trabalhar 30 dias, 20 dias na semana, se você foi contratado por isso. E trabalhar com vontade, com empenho. Então, quando a gente diz, quando Swatmarama diz não tomar o que não é nosso, é muito mais do que isso. É ter aquilo que você fez por merecer. Observar a castidade, também parece com o texto de Patanjali. É interessante que esse texto vem vários séculos depois de Patanjali. Patanjali fala de Brahmacharya. Observar a castidade, alguns interpretam como abstinência sexual, celibato total, mas alguns pensam de forma diferente. Fazer tudo o que você tiver que fazer, não só com relação a ato sexual, mas tudo que aquilo dos sentidos, fazer com moderação, de forma honesta, de forma sincera, de forma a poder sacralizar. Eu ouvi de um professor que vocês conhecem, o professor Luiz Guilherme, ele é médico ayurvédico, e eu achei muito interessante. Alguém comenta na medicina ayurvédica, eu não sei exatamente quem, que você deve se alimentar 2 vezes por dia. Você deve passar óleo no corpo 2 vezes por semana. Sexo 2 vezes por mês. Fazer panchakarma, as purificações do Ayurveda, 2 vezes por ano. Então, observar a castidade pode ser entendido por alguns como abstinência total,
mas como não exagero nisto que é um dos impulsos fortes que tem o ser humano. Praticar a paciência. É curioso que eu digo para os meus alunos, eles vêm buscar o yoga porque eles querem ter um pouco mais de paciência. Eles vêm para yoga porque querem adquirir mais paciência. Mas para você fazer uma prática de yoga já precisa ter um pouco de paciência. Então um pouco de paciência a gente já precisa ter. Mas a ideia é desenvolver um pouco este que seria um dos nossos controles, a paciência. Ter força, ter determinação. Muitas vezes sentir-se fraco é uma forma de exaltação do ego. Como eu sou um coitadinho, todo mundo me engana, como eu sou um pobre, como eu faço com todo mundo é isso, eu sou o último, eu. De novo é uma exaltação do ego, quando a gente se sente muito fraco. Então vem Svatmarama e diz, é importante no caminho do yoga ter força, sentir-se capaz, sentir-se forte, e isto é uma sensação, isto é treinável. Misericórdia, obviamente isto, talvez como sinônimo compaixão, é relacionado com o outro. Ou seja, nós vamos perceber nesses textos que o yogi necessariamente não vivia de forma isolada, ele não tem todos os itens de yamas e niyamas ou de atitudes recolhidos destinados para uma vida recolhida. Isso também se refere a uma vida em sociedade. Então vem esta ideia, a misericórdia, a compaixão. Praticar a honradez. O que é praticar a honradez? É fazer com que os seus compromissos sejam cumpridos. Aquilo que você promete, você cumpre. Aquilo que você determina, você faz. Aquilo que você combinou, você cumpre. E isso é muito importante. Portanto, cuidado para não ficar fazendo mais promessas do que aquelas que nós conseguimos cumprir. Não ficar fazendo mais planos do que aqueles que nós conseguimos alcançar. Então, nesta ideia de praticar a honradez, aquilo que você fala tem que ter força, porque você sabe que aquilo você consegue cumprir. Se não, não fale, não prometa, não determine esse acordo. Ser moderado na dieta. Eu sei que na quarentena está difícil, para mim também está, para todo mundo está, mas ser moderado na dieta. O yoga não prevê jejuns, muito menos jejuns prolongados. O yoga não fala de jejuns. O yoga fala de dieta moderada. Ter fome, sentir fome, passar fome, não é um propósito que vem do yoga, não é uma proposta do yoga, mas ser moderado na dieta. Manter-se puro. O que será que é manter-se puro? Eu li um pouquinho mais do texto e eu entendo que manter-se puro é manter-se de certa forma infantil. Manter-se mais ou menos como uma criança, puro como uma criança, ingênuo como uma criança. A criança não precisa enganar o que ela pensa, ela é sincera no que ela diz. Aquela ideia de que nós não podemos levar desaforo para casa. Então uma pessoa diz, se ela me agrediu, eu tenho que devolver aquilo na hora. Eu não tenho que entender aquilo que foi dito como desaforo. E também não haveria muitos problemas se levasse para casa. Mas se a gente fica ruminando aquilo que nos agrediu, obviamente isso de alguma forma vai nos fazer mal. Mas não entender tudo como desaforo, não entender tudo como se fosse alguma coisa pessoal. Ele fez isto para me agredir. Manter-se puro, ingênuo. De certa forma ingênuo. Aí vem os outros 10. Austeridade. Mas nunca austeridade exagerada. Já Svatmarama havia alertado que a austeridade exagerada é um empecilho no caminho do yoga. A vida tem que ser interessante, a vida tem que ter graça. Aqueles que se recolheram e foram morar isolados porque eles queriam fazer isso. Eles tinham vontade disso, não viam mais graça na vida em sociedade. Não viam mais graça nos compromissos e encontros que aconteciam. As festas ou as reuniões vão perdendo a graça. Então ele se isolou. Mas ele não se isolou porque ele achou que tinha que largar tudo e se isolar e que aí ele atingiria um progresso espiritual. Ele fez isso porque a vida, do jeito que estava, não tinha mais graça.
Então, minha recomendação, não largue tudo e vá morar lá na floresta, na montanha. Você vai pôr uma cabana, não sei aonde, vai morar sozinho e na sexta-feira à noite, morrendo de raiva porque seus amigos estão reunidos, tomando um copo de cerveja e batendo um papo, comendo uma pizza, e você comendo aquela batata crua e está com raiva de tudo. Não é assim que a coisa funciona. A austeridade exagerada, no caso do yoga, não é recomendado, porque logo depois de austeridade, nós sabemos que nunca é exagerada, Brahmananda fala sobre satisfação, prazer. A vida tem que ser prazerosa. A medicina ayurvédica também recomenda que os alimentos sejam saborosos, que a comida seja agradável, tenha uma aparência bonita, que o nosso trabalho também não seja em excesso, que você faça aquilo que você gosta. Aliás, o indiano, ele coloca muito mais a ideia de gostar do que você faz, desenvolva o prazer de fazer aquilo que você está fazendo. Seja lá qual for o seu trabalho, sua ação, aquilo pode ser prazeroso. Muito mais do que nós dizemos no Ocidente, faça o que você gosta, o indiano diz, goste do que você faz. Lembre-se que as profissões muitas vezes vêm de geração para geração. O pai era marceneiro, o filho é marceneiro. E numa determinada idade o pai dá as ferramentas para o filho e diz, olha, é assim que a gente trabalha, goste do que você faz, faça com amor, faça com satisfação, faça com que a vida tenha graça, ponha prazer nas coisas, prazer no alimento, prazer no trabalho, prazer nas relações. Fé em Deus. Desenvolver a fé é desenvolver a confiança. Ter fé, ter confiança é quase que o antônimo, é o contrário de medo. Medo é a falta de confiança, medo é a falta de fé. Desenvolver a fé, desenvolver a confiança. E como nós vamos fazer isso? Ele vai falar já já. Então eu não vou falar muito sobre fé em Deus, porque daqui a pouco ele vai explicar uma coisa e nós vamos ver isso com mais clareza. Caridade. Veja que caridade e misericórdia não estão muito distantes, mas a gente tem que praticar a caridade. Me dá a impressão que misericórdia você vai colocar em ação a sua energia para ajudar alguém. Mas quando a gente fala em caridade, você treina a caridade. Crie o hábito de treinar a caridade. Eu tenho um dia da semana que eu dedico, ou uma hora do dia, ou um período do dia, ou um período da semana, um período do mês, que eu vou me dedicar à caridade, ao outro. Então eu vou ajudar talvez um orfanato, talvez um asilo, talvez eu vou ajudar a construção de algumas casinhas em alguma comunidade, ou talvez eu vou ajudar esse determinado grupo. Eu, como professor de educação física, vou dar recreação para as crianças de alguma comunidade mais carente, ou como professor de yoga, eu vou oferecer uma prática de yoga num hospital. Fazer a caridade, treinar isso, pensar um pouco nos outros. Adoração a Deus. Então eu tinha dito que a fé, não, ela seria contemplada, ou este tema seria continuado, em seguida é isto, adoração a Deus. Adorar a Deus, isto vai desenvolver a fé. E como adorar a Deus? Desenvolver a fé. Quando você vai à Índia, se você for, você vai ver, é muito fácil, porque o indiano tem em cada esquina um templo. Às vezes é um templo muito pequeno, onde alguém passa e coloca lá um incenso e uma flor. E às vezes você nem vê, é uma pedra que eles pintaram ali. A cada canto você vê algo que é sacralizado. O rio é sagrado na Índia, a vaca é sagrada na Índia, o alimento é sagrado na Índia, alguns temperos são sagrados, algumas flores são sagradas, algumas árvores são sagradas, como o sândalo. Então você entra em contato com o sagrado muitas vezes durante o dia. Você não precisa esperar o domingo para ir ao templo e pensar no sagrado. Adorar a Deus a todo momento. Ainda é comum na Índia o hábito de você fazer uma prece antes de se alimentar. Ainda é comum na Índia, antes da aula, você fazer uma prece para que nós, alunos e professores, sejamos abençoados, ou seja, a adoração à divindade, o respeito à divindade. Isto se repete muitas vezes por dia. Isto não é um hábito que vai ser incorporado, porque nós fazemos uma vez por semana, 1 hora apenas na igreja. Autoestudo. Autoestudo também Patanjali fala.
o estudo de textos ou de escrituras que nos ajudam a entender quem somos nós. Isso é autoestudo. Então não é o estudo da anatomia ou da fisiologia, não é o estudo da nossa parte física, mas da nossa essência, o que somos, de onde viemos. E existem textos que se propõem a esclarecer isto. Eu daqui a pouco vou ler um texto da Upanishad referente a isso, aí vocês vão se lembrar. O que é autoestudo? Estudar textos e escrituras que tentam explicar o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Modéstia. Modéstia no caminho do yoga é muito importante, porque eu já conheci, vocês já conheceram, pessoas que entram nesse caminho e acabam ficando muito orgulhosos pelo seu desenvolvimento espiritual. Então é preciso ficar atento, é preciso repensar constantemente. Como eu já disse, alunos são seres maravilhosos, alunos enaltecem os professores e a gente é muito tentado a falar assim, eu acho que eu sou bom mesmo. Aí eu dou uma aula e meu aluno diz, professor, lembra aquela dor lombar? Melhorou, comecei a dormir. E você diz, mas eu sou bom mesmo, não? Olha só. E aí vem um outro aluno e diz assim, lembra que eu não dormia? Estou começando a dormir melhor. Você diz, eu não sou bom, eu acho que eu sou ótimo, não é? E aí você vai aumentando, crescendo com o seu ego, e isto é um empecilho no seu caminho espiritual. Se ajuda de outra forma, eu não sei. Mas modéstia, ser modesto. Não, e isso faz parte da modéstia, não é um item novo, não se exaltar rebaixando os outros. Isto a gente faz sem querer. Eu falo mal dos outros porque desta forma eu me exalto. Eu tento abaixar um pouco os outros, mostrando os defeitos deles, e assim eu me sobressaio. Então ter cuidado para você não desejar se colocar numa posição superior, rebaixando os outros. E como eu já ouvi da monja Coen várias vezes, e também o contrário não é bom. Também não se rebaixe exaustando os outros. Cuidado, não é? Não falar mal dos outros. Outro, análise. Análise, difícil. Eu fiquei pensando, o que será que Brahmananda quer dizer com análise? Análise, eu acho que em última instância é colocar a mente a seu favor. A mente tem essa função analítica. A mente serve para que a gente faça comparações, conclusões e análises. A mente classifica, a mente organiza, e a análise pode nos ajudar. O que acontece muitas vezes é que nós ficamos à mercê da mente e a mente começa a tirar conclusões que não são exatamente aquelas reais. A mente muitas vezes é catastrófica. Toda vez que pensa no futuro, pensa de forma catastrófica. A análise para ver o que realmente esta situação me apresenta é um atributo da mente e pode nos ajudar. Como diz a professora Lia Diskin, é preciso você entender o tamanho do sabonete e não da espuma que aquele sabonete faz. E muitas vezes nós estamos muito envolvidos com aquele escarcéu todo representado pela espuma, quando o tamanho do sabonete era muito menor. Mantras, repetição de mantras, eu preferiria aqui modificar isto para nossa compreensão ocidental, orações, atos devocionais, suas preces. Você tem as suas orações da sua religião, do seu ato, do seu fervor. Repetir as orações com regularidade. Repetir, mas ciente daquilo que você está falando, não de forma mecânica. Pegar um terço e recitar o terço, eu vou exagerar. Assistindo a novela não faz o menor sentido. Então, se você não se concentrar e não estiver envolvido no poder da oração, não funciona. Patanjali também fala isso. Recitar Om, ciente do significado disto, potencializa o efeito da prática. Mesmo que nós não saibamos recitar os mantras corretamente. Eu me lembro, algum tempo atrás, houve um movimento que queria fazer, talvez um movimento mais tradicional da igreja, voltar pelo menos algumas partes da missa católica, para o latim. E isso criou
uma manifestação contrária de muita gente, como se fosse um retrocesso, enfim. Não quero entrar nessa questão, não estou opinando nem de um lado nem do outro, mas eu achei muito interessante um comentário de um professor quando ele diz: é engraçado, muitos gostam de recitar os mantras em sânscrito sem saber o que estão falando, mas veem com repúdio recitar a missa em latim. Enfim, seja o que for, na língua que for, recitar a oração ciente do significado potencializa o seu efeito. Sacrifícios. Sacrifícios, lembre-se, não é autoflagelação. Sacrifícios é às vezes fazer o que você não quer fazer, mas por liberdade de poder fazer o que você não quer. Então eu não sou escravo dos meus desejos e eu decidi que eu não vou comer sobremesa hoje. E aí a minha mulher, sem saber, fez a sobremesa que eu mais gosto e eu tenho a liberdade de dizer: não vou comer. Eu prometi, eu combinei, eu determinei que eu não ia comer, não vou comer. Então não é fazer tudo o que você quer, liberdade. Liberdade é inclusive fazer aquilo que você não quer. Então o sacrifício é isto. Sacro ofício, era uma ação sagrada. Em nome de alguma coisa importante, eu vou me privar disso que eu estou com vontade de fazer. Não vou fazer. Mas em nome de alguma coisa. Para aqueles que gostam, eles fazem suas penitências, eles fazem suas orações, eles fazem seus jejuns ou deixam de comer um determinado alimento por um período. Esta é a ideia do sacrifício, que não é muito diferente da ideia da austeridade, mas é o sacro ofício, fazer aquilo em nome de alguma coisa importante, em nome de algum objetivo importante. Muito bem, a nossa live deve acabar daqui 5 minutos, não se assustem. Depois Brahmananda comenta que o mais importante é ter entusiasmo. Então, no fim de tudo, ele diz: tenha entusiasmo, isso é o mais importante, atitude positiva e regularidade na prática. Eu já comentei com vocês a importância de manter em segredo aqueles nossos os nossos estágios, as nossas sensações, aquilo que vamos adquirindo no caminho do yoga. Seja como for, para nós é fácil, porque nossas experiências são sempre modestas. Embora muito encantados com aquelas experiências que a gente lê em livros de yoga, e aqueles poderes, mesmo Patanjali descreve vários poderes que o yogi pode atingir, nossas experiências são modestas. Então não é muito difícil não socializar isso, mas seja o que for, é íntimo. Não interessa eu acordar e dizer para os meus alunos: queridos alunos, hoje eu fiz uma prática meditativa que vocês não têm ideia. Talvez algum dia você chegue lá. Isso é uma bobagem, não é? Comentar isto é uma bobagem. Ou dizer: eu adquirir conhecimentos de um determinado guru que eu não posso revelar para vocês. Se você não pode revelar, nem comece a comentar isso. Não precisa comentar que eu tenho, mas eu não posso contar. Simplesmente não conte e pronto. Passando um pouquinho para o lado de Patanjali, Patanjali diz: se você quer realmente sucesso no caminho do yoga, vou te dar 2 recomendações importantes. Eu já falei de 20 coisas aqui. Patanjali ele resume tudo em 2 coisas: Abhyasa e Vairagya. Se você quer sucesso no caminho do yoga, Abhyasa e Vairagya. Abhyasa, prática permanente, prática persistente. Então, eu pratico 24 horas por dia. Engana-se aquele que acha que só pratica yoga quando ele põe o tapetinho dele e faz torções, extensões, lateralizações. Pratica yoga aquele que busca as atitudes adequadas, não só com o seu interesse pessoal, mas com o interesse comum, o bem comum. Qualquer atitude que você faça que tenha como objetivo o bem comum é uma prática de yoga. Como diz Swami Anubhavananda, vem alguém e fala alguma coisa que você não gostou, aí você já põe na sua cabeça e registra: começou minha prática de yoga, como é que eu vou reagir a isto? Começou a yoga aí. Tá bem? E cada vez que você se depara com alguma situação dessa no dia a dia, minha prática de yoga, isso é abhyasa, é praticar o dia inteiro. E Vairagya, desapego. Vairagya no sentido
de você usufruir. Porque os textos de yoga falam que a vida tem que ser interessante, que a vida não tem que ser uma coisa sofrida, que existe sofrimento, não há dúvida, eles falam disto, e que o Hatha Yoga é uma ajuda, é um monastério para aqueles que buscam conforto neste caminho de sofrimento que é a vida. Então a palavra sofrimento existe, mas quando a gente fala em desapego como a causa daquilo que nos faz sofrer, é simplesmente reconhecer que nós não temos a posse de absolutamente nada. Nós não temos nada. Do mesmo modo que nós viemos para o mundo, nós vamos embora sem nada. Mas nós não nos lembramos disso e isso nos faz sofrer. Então, quando eu acho que eu tenho e aquilo é meu e eu vou ficar com aquilo para sempre, eu sofro, com medo de que algum dia eu vou perder. Mas aí vem a má notícia, vai perder. Mas aí vem a boa notícia, mas você não perdeu, aproveite. Por isso a ideia de desapego é uma ideia de usufruto, de felicidade. Aproveite, você tem isso. Lhe foi dada essa oportunidade. Usufrua. Mas não fique achando que é para sempre. E o que virá depois também pode ser motivo de usufruto. Não fique planejando um usufruto de alguma coisa pensando que aquilo é eterno. A impermanência é a única coisa que nós temos consciência de que não muda nunca. A impermanência. As coisas nunca serão sempre como a gente quer. Nós já sabemos disso. Eu queria ler um trechinho rápido da Upanishad que eu falei para vocês, que fala um pouquinho desta ideia do autoconhecimento, saber quem somos nós. Eu não vou ler inteiro porque é um pouco longo e eu quero acabar em 2 minutos, mas é uma tradução do professor Mário Ferreira, era professor de sânscrito lá da Universidade de São Paulo, um querido amigo já falecido, um excelente professor. Ele traduziu esta que é a Kena Upanishad. É uma Upanishad muito pequena. E ela diz assim, num determinado momento, já no meio, tá bem? No outro dia a gente pode ler isto mais, e outras Upanishads, que são textos maravilhosos. Se referindo a Deus, ou a divindade, ou a criação, ou esta fonte criadora, esta Upanishad diz, quem não o pensa, o pensa. Quem o pensa, não o conhece. Então, como adquirir autoconhecimento? Aqui ele dá uma dica. Quem não o pensa, o pensa. Quem o pensa, não o conhece. Não é conhecido por aqueles que o conhecem. É conhecido por aqueles que não o conhecem. Vocês entenderam? Legal, né? Vou ler de novo. Quem não o pensa, o pensa. O que é a meditação? Senão uma tentativa de romper com a lógica do pensamento, como diz o professor Roberto Cardoso. Romper com a lógica, aqueles pensamentos encadeados que nos levam de uma ideia para outra, de uma ideia para outra, isto é a mente. Não é através da lógica que vamos entender quem somos nós. Quem não o pensa, o pensa. Quem o pensa, não o conhece. Não é conhecido por aqueles que o conhecem. Então, quando você acha que conhece, que entendeu tudo, cuidado, é capaz de você estar enganado. É conhecido por aqueles que não conhecem. Tá bom, meus queridos? Então, por hoje era isto. Segunda-feira que vem eu vou fazer uma outra live. Eu vou convidar um casal que eu gosto muito, a Lúcia e o Pedro. Eles têm um conjunto que se chama Emana Mantra. Então nós vamos cantar uns mantras, quer dizer, eu não vou cantar para não atrapalhar, mas a gente vai falar um pouquinho de alguns mantras, vamos fazer um bate-papo também de meia hora, no máximo 40 minutos, tá bom? Então nós vamos encerrando aqui, desejando boa semana. Na segunda-feira que vem, 18 horas, a gente tem uma outra live. Obrigado a todos pela presença. É muito bom estar aqui com vocês. Vou tentar gravar. Espero que eu tenha sucesso. Tchau, gente.